Antes de pregar, eu preciso contar para você o que aconteceu hoje de manhã comigo. Eu sempre recebo de Deus a mensagem de quarta-feira, na segunda-feira. Porque Deus sabe que eu preciso de um tempo para estudar. Então eu recebo de Deus a mensagem na segunda, para que eu a estude um pouco, para que eu possa na quarta-feira finalizá-la de manhã cedo. Então eu recebi algo de Deus na segunda-feira, e era de Deus mesmo. E a mensagem estava praticamente pronta para hoje de manhã. Acordei por volta das 9 horas da manhã, porque consegui passar 2 dias com a pastora Adriana, e aí conseguimos acordar juntos um pouco mais tarde, tomamos um café juntos. E esse horário estava acontecendo uma catástrofe em Blumenau, do estado de Santa Catarina. Algo, não sei se eu estou mais sensível porque o Pedro nasceu, e essa escola, ela vai de 0, como é que está o nome mesmo? É creche, de 0 a 12 anos. E quando eu comecei a ouvir aquilo, geralmente a gente senta para tomar café na mesa da varanda, porque eu moro no 11º andar, então a vista é muito bonita. E aí a gente fica tomando aquele café agradável naquela vista maravilhosa. E quando eu estava tomando café, eu costumo sempre de manhã cedo usar duas, ou eu ouço a CNN ou eu ouço a Jovem Pan. E eu coloquei lá na CNN, ele estava entrando ao vivo. E quando eu comecei a ouvir aquilo, irmãos, eu senti uma espécie de uma tremedeira. E eu não consegui tomar café direito. Porque eu fiquei me colocando no lugar de um pai daquele. E quando eu fiquei sabendo a maneira pelo qual o demônio usou aquele rapaz para matar as crianças, uma machadinha, aí acabou comigo. E dali em diante, porque eu saio do café para meu banho, para depois começar a trabalhar. Dali em diante eu não fui mais a mesma pessoa. Desde lá do banheiro eu parei de conversar com a pastora Adriana, eu não quis mais papo. Eu fiquei num estado onde eu só refletia. E eu perguntava para Deus, por quê, por quê, por quê? Eu senti, ao sair do banho, eu pego o meu tablet, e aí eu vou usar o que eu tenho, dicionário, livro, a mensagem já estava na cabeça, desde segunda-feira. Era uma questão apenas de encaixar os versículos, de dar uma introdução na mensagem. Quando eu ouvi uma voz dizendo, mude tudo. E mude tudo, eu quis saber mudar para onde, mudar o quê? Tudo que eu te falei na segunda-feira, esquece. Eu quero te dar uma outra mensagem. E é difícil, porque aí eu disse, Espírito Santo, eu vou ter que escrever tudo que eu não estudei. Eu preciso da sua ajuda.
E o Espírito Santo me orientou a continuar na rádio, agora sair da CNN e ir para a Jovem Pan, que estava ao vivo no lugar, e começar a ouvir alguns depoimentos. Estava previsto de nós sairmos de casa hoje, 11 horas da manhã, para vir aqui para Ariane, e conseguir sair de casa já por volta de quase 1h30 da tarde, porque eu atrasei tudo. E o Espírito de Deus falou ao meu coração, eu não sei, está sendo gravado no YouTube. Eu quero, Caio, que você coloque uma observação nessa mensagem para quem não veio poder assisti-la. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque se você acredita que Deus me usa, você vai entender algumas coisas hoje que eu confesso para vocês que é uma das coisas mais importantes que eu já ensinei esse ano. E não vem de mim, é algo que o Espírito Santo me deu hoje de manhã. E o Espírito de Deus falou, senta aí que eu quero te dar algo. A primeira coisa que o Espírito Santo fez foi me levar a Lamentações de Jeremias. Há uma canção que diz, quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Não quero viver por aí, falando ou pensando coisas que me abalem. E o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, sabe por que eu dei mais um livro para Jeremias? E eu nunca tinha, minha Cira, feito essa pergunta para mim mesmo, mas o Espírito de Deus me perguntou. Eu dei mais um livro para Jeremias porque eu queria que Jeremias contasse e que fosse registrado o que Israel fez comigo, a traição de Israel comigo. Talvez você nunca parou no livro de Lamentações, mas é um livro que em 1h15 eu consegui ler e entender quase todo. Nesse livro de Lamentações de Jeremias, ele retrata o que Judá fez com Israel. A traição. Na verdade, Judá, esse povo traiu Israel. E Deus falou assim, e olha a consequência que esse povo passou. Então eu comecei a anotar algumas coisas. Lamentações de Jeremias nada mais é que um livro que revela a situação catastrófica de Judá após a conquista de Jerusalém pelos babilônicos, que ocorreu como resultado dos pecados do povo e da negligência às advertências proféticas. Uma vez eu disse para vocês, fruto de estudos, que nenhuma profecia de Jeremias se cumpriu. Mas não porque ela se cumpriu, ela não se tornou verdadeira na vida de Israel. O fato de não ter se cumprido não significou que ela foi em vão, porque Israel recebeu uma palavra. Se Israel entendeu ou não, não foi problema de Jeremias. Por isso, Israel foi traído, porque não ouviu Jeremias. E foi traído por seu vizinho, seu amigo, e alguns estudiosos comparam Judá e Israel, e quando você, talvez a sua cabeça fica um pouco confusa por eu estar falando de Israel e Judá, se Judá pertence a Israel.
é que o povo de Israel tinha feito uma aliança com o povo de Judá. Você sabe que quando Josué distribuiu as 12 tribos, uma das tribos foi a tribo de Judá. Essas tribos se separaram, inclusive a tribo de Israel, que ficou sob a liderança de Josué. Judá era a única tribo que parecia irmã, esposa de Israel. Judá não fazia nada sem consultar Josué. Mas no livro de Lamentações de Jeremias a gente vê Judá literalmente trair Israel. Alguns chamam Jeremias de o profeta chorão. E isso se deve ao fato não do capítulo 1, onde ele questiona o seu chamado, mas por causa das profecias que ele transmitiu. E da maneira como ele enxergava, que o povo ouvia o que ele falava, mas não dava atenção. E isso causava em Jeremias uma indignação muito grande. Causava em Jeremias uma indignação tão profunda. Vejamos Jeremias capítulo 9, versículo 10. Preciso que seja rápido. Chorarei, é Jeremias dizendo, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas. Ele olhava para os montes e via um abandono, e ninguém mais corre por aqui. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves quanto os animais fugiram. O que ele estava vendo? Uma desolação. O que é que ele estava vendo? Uma queda. O que ele estava vendo? Algo tenebroso. Por isso ele diz que ele lamentava, chorava. Jeremias fala de um divórcio. Eu não sei o que você significa, eu não sei se você sabe qual é o significado bíblico da palavra divórcio. É por isso que divórcio não é muito bem aceito no cristianismo. Porque a palavra divórcio significa rejeição. Alguém rejeitar alguém. E foi isso que aconteceu entre Israel e Judá, uma rejeição, um divórcio. Porque eles eram tidos como um casal, por causa da sua amizade, do seu carinho, do seu amor. Olha o que diz Jeremias, capítulo 3, versículos 1 ao 10, são 10 versículos que você precisa ouvir. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto, ou seja, como alguém que não tinha lugar para ir. Você contaminou a terra com sua prostituição e com sua impiedade. Isso aqui, Jeremias não está falando com uma mulher, ele está falando para Judá. Se é que você entende. Por isso as chuvas foram retidas. Sabe aquela visão que a gente leu lá em Lamentações?
Sabe aquele deserto que a gente leu lá em Lamentações? Olha como é que ele é descrito aqui. As chuvas foram retidas, não veio chuva de primavera, mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha, ou seja, você se recusa a acreditar que você está envergonhando o Evangelho. Você não acabou de me chamar, meu pai, meu amigo, da minha juventude? Isso aqui é Josué e Judá. Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode? Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? A infiel é quem? Judá. Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas todas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério, com ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, traidora, não voltou para mim, de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Duas nações, um único Deus, um adultério, uma traição, uma vergonha. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você me culpa pelo que aconteceu hoje? Você prefere olhar para mim e achar que eu sou o infiel? Você prefere olhar para mim e confundir o meu amor? E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo: me culpas se não fui eu quem traí, e sim o traído? Me culpas se eu me mantenho fiel. Infiel são os adúlteros. Infiel são essas pessoas que não entenderam meu amor, que rejeitaram a mim, o Senhor. Ai, que manhã difícil, mas uma manhã de respostas. Porque eu não tenho vergonha de dizer que na mesa do café eu perguntei: Deus, onde tu estavas? Crianças de 2 anos, 4 anos, um cidadão com uma machadinha na mão, e Deus ouviu o que eu falei, e Deus não podia me deixar com o coração angustiado. Por isso Deus começou a mudar a minha pregação, e Deus começou a me responder: meu filho, o problema é que as mentes estão fora de controle. Se separaram de mim.
tem traição no nosso meio. Me rejeitaram, pediram divórcio e estão fazendo aquilo que querem, não aquilo que eu determinei. Com profecias, com músicas, com danças e etc. Estão muito preocupadas com seu corpo, fazendo, se pode, né? Todo tipo de cirurgias para melhorar alguma coisa, para ficar mais nova, e vai por aí fora. Eu não sou contra isso, mas eu estou falando da preocupação. Glutonarias em todos os sentidos. Quem acha que glutonaria é só comida está errado. Glutonaria é excesso. É quando você pega algo que já é perfeito e tenta colocar algo a mais, sem que Deus tenha permitido. Você já é linda, você já é lindo, mas você não se ama. E por isso você quer mexer onde não deve mexer. E qual é o problema, pastor? Qual é o problema de eu comer? Qual é o problema de eu querer ter um corpo bonito? Qual é o problema de eu querer melhorar meu visual? Qual é o problema? Não há nenhum problema. Se você não esquecesse de se preocupar com a coisa mais importante entre corpo, alma e espírito. Corpo é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, segundo a química. Alma, mente, espírito vem de Deus, está dentro de nós. Então as pessoas estão preocupadas com o corpo, estão alimentando o espírito de todo tipo de dons espirituais, mas estão esquecendo que o maior governo não está no corpo e nem está no espírito. O maior governo está na alma. Se houver descontrole na alma, haverá descontrole no corpo e haverá descontrole no espírito. Se a alma não estiver sadia, a mente, o corpo sofrerá consequências e o espírito também. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para o descuido que nós temos tido com a nossa alma. E é por isso que estamos começando a ver no Brasil coisas que com 57 anos de idade eu nunca havia visto. Muito pior do que querer matar um chefe de uma nação é matar uma criança. Porque elas são a herança do Senhor. E aí eu começo a falar uma coisa que você não entendeu, porque a sua mente não consegue absorver, porque você não a alimenta com leitura, não a alimenta ouvindo coisas que interessam, porque a sua mente está preocupadíssima com algumas coisas que vão acontecer ainda amanhã, ainda essa semana, ainda esse mês e ainda esse ano. Então eu preciso voltar na minha fala, porque o diabo tem tudo a ver com isso. Crianças, dos tais é o reino dos céus. Não existe ninguém no mundo que já está salvo como as crianças, sem precisar fazer nenhuma confissão pública de pecado.
E elas não são minhas nem suas. Ela é herança do Senhor. A morte de uma criança é fruto de uma guerra de mentes fora do controle. Muitas pessoas hoje não estão conseguindo controlar seus impulsos mentais. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, saem de um culto abençoado como esse, mas não deu 5 minutos andando na rua para esquecer tudo que ouviu aqui dentro. Não praticam, não exercitam, porque sua vida particular é muito mais importante do que qualquer coisa que se fala aqui dentro, que se ouve aqui dentro, que se diz aqui dentro. É por isso que você não valoriza escola dominical, é por isso que você não valoriza o momento da mensagem, é por isso que muitas das vezes você se senta aí pedindo a Deus para chegar logo ao fim, porque seu corpo está cansado, físico, e você não sabe a importância que é de sair daqui com a tua mente alimentada, transformada, modificada, com posições tomadas, sem precisar nem sequer pensar no assunto. Aqui é o lugar para você tomar decisão, não é em casa. Se você pensar, você não toma decisão. Aqui, você tem que sair com uma decisão tomada mediante o que o Espírito Santo revelou para você e entrou na sua mente, entrou na sua alma, entrou no seu espírito e você decidiu, eu vou fazer aquilo ali. Eu vou me posicionar. Eu não vou mudar de ideia. Porque minha mente não está fora de controle. Pessoas que oram, choram, sentem a presença de Deus, não vou negar isso. Mas quando saem da igreja, não conseguem controlar seu comportamento. E cometem o erro de agir antes de orar. E pensar, e por isso sofrem consequências de seus atos. Então eu quero repetir, impulsos mentais é o que te leva ao descontrole da sua mente. E você não tem impulsos aqui, porque aqui não é lugar de você sofrer uma lavagem cerebral para ter impulsos. Aqui você é convencido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pela palavra de um homem, mas pela palavra de um Deus vivo e poderoso que está neste lugar através do Espírito Santo. Então, o que é impulso mental? É não conseguir controlar sua mente. Por favor, não culpem Deus por algumas coisas que estão dando errado na sua vida. O que está dando errado é consequência de impulsos seus. Não é orientação de Deus. São impulsos seus. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os nossos impulsos, muitos são as nossas vontades. Quanta coisa eu não gostaria de fazer, mas que não são planos de Deus.
me levariam à derrota, me levariam ao fracasso. E por que muita gente sofre? Porque não entendem o que diz Provérbios. Deus nunca vai abrir mão do que Ele pensa a respeito de você por causa de você. Quando você nasceu, Deus já tinha um plano para você. Deus disse, vai me servir. Talvez vai me servir com 30 anos, com 40, até com 50, com 60, não interessa, vai me servir. Vai me servir desde criança, não importa. Vai me servir. É meu. E aí Deus escreve um projeto para você. Mas Ele te deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é a sua mente, suas escolhas. O que você quer, Ele não interfere. Ele te dá um caminho, ele coloca alguém na tua vida, Ele coloca algo na sua vida, Ele coloca uma instrução na sua vida, Ele coloca uma palavra na sua vida. Agora você decide quem você vai ouvir, quem você vai acreditar, quem você vai valorizar. Porque você tem livre-arbítrio. Seu destino é traçado pelo seu livre-arbítrio. Mas Deus está dizendo, não mudarei os meus planos por causa dos seus planos. Você quer ser o que? Isso, mas eu, quando te criei para ser isso. Você está fora de controle. Eu quero destacar agora o lugar neste tempo preferido pelo diabo para lutar contra você e te vencer. De agora em diante, daqui para baixo, é voz do Espírito Santo. Se você crê que eu sou profeta de Deus. Por isso eu preciso de rapidez por causa do horário. Hoje eu não estou preocupado com oferta, com dízimo, eu não estou preocupado com anúncio. Eu estou preocupado em te passar isso aqui. Isso aqui para mim é mais importante que qualquer coisa aqui dentro. Efésios 6, 11 ao 13. Agora são conselhos. Se você quiser me ouvir, glória a Deus. Se você não quiser, é uma decisão da sua mente. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Não foi um ser humano que matou essas criancinhas. O Espírito Santo falou isso comigo. Não foi. O diabo usou corpos. Quem viu uma filmagem desse cara entrando dentro de um elevador, entendeu? Entende o que eu estou falando. Antes de matar as criancinhas, ele foi para o prédio onde ele morava, ele entrou dentro de um elevador, um cara que você olha para ele e não pode acreditar que aquele cara cometeria aquilo depois. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, algum dia da sua vida o diabo já entrou no seu corpo? Se não entrou, você não sabe o que é isso. Se entrou, você sabe do que eu estou falando. Ele não pede licença. Ele busca uma mente sem controle. Repito de novo para você. Ele busca uma mente sem controle. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que andando na rua, você é passível do diabo entrar na sua mente e fazer você fazer uma loucura. Se você não sabe, a maioria, 99,9% das loucuras que são feitas, vai num presídio, vai numa delegacia, porque há algumas pessoas lá que vão dizer para você assim, eu matei fulano, mas não me lembro de nada. Eu esfaqueei a minha esposa, mas eu não me lembro de nada.
O cidadão que tocou fogo agora num ônibus aqui em Duque de Caxias, o policial, quando prendeu ele olhou para o policial e falou assim: por que você está me prendendo? Por que eu estou sendo algemado? Sabe que você não se assusta com isso? Talvez você diga assim: mas eu não estava naquele ônibus, eu não estava naquela creche, não era meu neto que estava lá, não era meu filho que estava lá. Ei, acorda! Isso não é só em Santa Catarina, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Acorda. Isso está acontecendo perto de você, com uma pessoa que está perto de você. Acorda. Acorda. Quantos dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, não é nas regiões do inferno, não, é celestial, é no meio de crentes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. A sua mente tem que estar tão coberta de Deus, tão cheia de Deus, que quando Satanás chegar perto de você, ele não se arrisca a tentar algo contra você, porque ele vê que há algo dentro de você. Por favor, não é no seu corpo, é na sua mente. Encha a tua mente de Deus, encha a tua mente de Deus, encha a tua mente de Deus, que o diabo não resiste a uma mente cheia de Deus. Tentações virão, lutas virão, mas quando encontrar a tua mente cheia de Deus, não resistirão. Não resistirão. Segundo Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus, não lutamos segundo os padrões humanos. Não é uma luta humana, não é algo carnal, não é algo que dá para sair no tapa, não é algo que a força física leva vantagem, é algo espiritual. Por favor, entenda isso, algo espiritual. Orar não é mais algo que você possa escolher. Orar é algo genuíno, toda noite, toda manhã, toda tarde. Diabo não está brincando de ser diabo, você não pode brincar de ser crente. Cinco, né, Caio? É só o 4? 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde está o conhecimento de Deus em você? Aonde está o conhecimento de Deus em você? Destruímos argumentos. Argumentos vêm aonde? No físico? Argumentos vêm aonde? No espiritual ou vem na mente? Você precisa vencer isso. O diabo sempre vai dizer para você que pecado não é pecado. O diabo sempre vai dizer para você que o errado pode se transformar em certo. Então você tem que ter argumento. Mas você só vai ter argumento se você estiver cheio de Deus. Cheio de Deus. Diga comigo, cheia de Deus. Olha, eu vou dar um conselho para você. Ande na rua. Hoje em dia tem que ser assim. Tá? Por favor, você está dirigindo, bota um hino no carro e vai dando glória a Deus. Passa perto do carro, alguém vai dar alguém vai quase bater em você. Não xingue, não brigue, dá glória a Deus, dá aleluia, porque você não sabe que pode ser um demônio do outro lado, que pode tirar a tua vida. E você fica nessa de xingar, de brigar, de querer sair no tapa, disso e aquilo outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, resista.
Resista. Alguém vai entrar no seu escritório e vai humilhar você, envergonhar você, falar algumas coisas para você. Mantenha uma postura de homem de Deus, mantenha uma postura de mulher de Deus. Vença através da oração. Em vez de ficar discutindo, batendo boca como essa pessoa é, em vez de ficar se colocando na mesma altura que ela, comece você mesmo ali sentado, diz assim: Senhor, eu repreendo esse demônio em nome de Jesus agora. Todo demônio que está se levantando para falar isso comigo será envergonhado ainda hoje aqui do meu escritório. Vai sair daqui envergonhado em nome de Jesus. Sabe por quê? A luta é muito mais séria do que você pensa. Isso aqui tem que estar cheio de Deus. Caio, vai em outra para mim. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Bota a mão na mente, diga assim: racional. Por que o culto tem que ser racional? Pergunta para o teu irmão. Diga assim: porque Deus não mandou você inventar nada. Não inventa, você não está aqui para aparecer. Que Ele cresça, que você diminua, que eu diminua. Você não está aqui para inventar nada. Pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. Não vem para cá para aparecer. Pregue a Bíblia. Então eu quero falar agora 6 tipos de mente. E depois eu vou encerrar o culto com oferta e dízimo. Deixa anúncio para lá. Número 1, me dá por favor mais 10 minutos e eu encerro. 6 tipos de mente. Mente corrompida. O que significa mente corrompida? É mente que só carrega mentira. Sua boca expressa as mentiras que estão na sua mente. Você fala o que não é e vive o que não é. Você mostra para os outros uma pessoa quando na verdade você é outra. Essas suas atitudes nada mais é do reflexo da mente corrompida que você tem. Número 2, mente falsa. Você pega notícias, argumentos, produção do imaginário e transforma em verdade. Uma coisa que você queria ser, você não conseguiu ser, mas você passa para os outros que é. Uma coisa que não aconteceu, mas você diz para os outros que aconteceu, porque a sua mente é imaginária. Ela imagina coisas que não existem. Número 3, mente vazia. Mente vazia é um território desocupado, um território vazio, território sem fronteiras definidas, território sem vigia. Isso é uma mente vazia. Qualquer coisa tem lugar para ela. Mente despreparada. Acredita em tudo. Acredita em pessoas erradas e caminha pelas estradas dos outros, porque ela não tem direção. Mente sem propósito. Qualquer coisa serve. Não sabe definir valor. Não valoriza oportunidades. Não sabe o que quer. Qualquer coisa ou lugar serve. Mente vendida tem um preço. Apegada à valorização e apegada a destaque. Essa é uma mente vendida. Agora, não é isso que a Bíblia diz. Se eu não me engano, está escrito na Bíblia que um tal de Paulo disse
eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Fica de pé comigo. Eu espero que essa